Aí, líder, vamos chegando que o Café com o Líder está prestes a iniciar. Nosso terceiro episódio da temporada Dinâmica Empresarial. Semana passada falamos aí sobre a conexão com o futuro, né? Foi uma sessão aí que a gente trouxe algumas histórias do que poderão acontecer aí pela frente. E agora, hoje nós vamos falar sobre a conexão com o time, o que nós temos que fazer para se conectar com o nosso time, né? Vi aí que o Volney chegou, um grande abraço aí, Volney, lá da Pinhomar. Vamos chegando. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou preparando meu café. A água ainda não esquentou. Da sessão passada, quando nós falamos aí do... Vamos ligar o rádio aqui para dar uma... Na semana passada, quando nós falamos com a conexão com o futuro, falamos aí da coelha de Alba, falamos de vários dados, de profissões que poderão deixar de existir aí no futuro, né? Eu acredito que trouxe algum questionamento aí para alguns de vocês sobre essa questão do que poderá acontecer lá na frente e principalmente o que eu tenho que fazer dentro da minha empresa para que eu não sofra, né? Como muitos sofreram aí com a pandemia, né? Então, o que eu devo fazer para lá na frente não ser pego com as calças curtas, né? E hoje, aí vamos falar sobre a conexão com o time, que é um dos assuntos que está dentro do grande problema para o século XXI aí, né? O ano de 2021, principalmente, quando a gente fala sobre as distorções aí de histórias, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de interpretar, entender quais são as histórias que realmente eu devo acreditar e quais eu devo eliminar, né? E principalmente quais delas eu preciso interpretar de uma maneira que eu possa utilizar para o meu benefício aqui dentro da empresa. Então vamos chegando aí, bom dia a todos. Eu vi aí, Aline, bom dia Aline, minha personal, legal. Vamos chegando, gente. Enquanto aí vocês vão chegando, vamos preparar meu café, então. Vamos lá. E hoje, como comentei, vamos falar sobre a conexão com o time. Lembra aí das 6 áreas que nós temos que trabalhar para causar conexão com as nossas histórias, com o nosso time, com o nosso cliente, né? Então, semana passada, conexão com o futuro. Hoje vamos falar sobre conexão com o time. O que eu preciso fazer para me conectar com o time? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre conexão com o time, não tem como não falar sobre a questão do porquê a gente faz, né? Por qual motivo que nós estamos atuando em um negócio, em um ramo de atividade e não em outro, né? Esse porquê a gente faz, o porquê eu estou fazendo o que eu faço, ele faz uma grande diferença na hora de eu me conectar com o meu time. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de pessoas, tá? Nós estamos falando de seres emocionais. Existem emoções. E a conexão com as pessoas, ela ocorre não com a parte racional, sempre com o lado emocional. A parte racional, você atrai ele através do dinheiro, através de alguns benefícios racionais. Mas é a conexão emocional é que faz um indivíduo se engajar com a empresa. Então, o engajamento ele sempre ocorre através do lado emocional.
E aí vem uma questão extremamente importante que eu já venho falando desde o ano passado, quando a gente fez a outra temporada do Café com o Líder, sobre a questão do líder de história, né? Você aprender a contar histórias para o seu time, tendo o entendimento que nós somos seres que temos, como se diz, como se fosse duas mentes, né? O eu que trabalha mais o racional e o eu que trabalha mais o lado emocional. E dependendo do meu perfil, eu posso ser mais racional, posso ser mais emocional. E isso pode dificultar aí a gestão de pequenas empresas, empresas familiares. E é disso que eu estarei falando na sessão de hoje. O grande problema deste ano, 2021, para as empresas será a distorção das histórias, né? A dificuldade de entender as histórias que estão sendo colocadas devido ao excesso de opções que se traz através da internet. E dentro desse contexto, nós temos que aprender a trabalhar em cima de 6 áreas de conexões. Conexão com o futuro, conexão com o time, conexão com as histórias, conexão com o resultado do time, da empresa, conexão com o próprio cliente e conexão com o contexto, tá? Qual é o contexto que gerou determinada informação? Então, hoje nós estaremos falando da conexão com o time. Na sessão passada, nós falamos da conexão com o futuro, né? E quando a gente fala de conexão com o time, como eu estava comentando, não tem como não falar de emoções. E aí, eu trago novamente uma questão que eu trouxe no episódio anterior sobre a questão da relação humana com as nossas emoções, né? Como que é a relação, começando pela relação entre pais e filhos, né? Qual é a relação, qual é a conexão que existe? E por que eu trago isso? Para nós entendermos a geração que nós temos hoje no mercado de trabalho, tá? Então, se nós pegarmos a metade do século XX, né, antes da primeira metade do século XX, onde a escola behaviorista ela ganhava uma evidência muito grande na psicologia, ela dizia que a única relação entre pais e filhos era material. O que quer dizer isso? Que um filho, ele tinha uma ligação grande com o pai, com a mãe principalmente, devido ao fato de que o filho ele precisava se alimentar, ele precisava de cuidado dos pais, ele precisava de proteção. Então, a escola behaviorista, ela pregava que essa relação entre pais e filhos era puramente material, era uma troca de interesses, tá ok? E hoje a gente ouvir isso parece que é meio chocante até, né? Mas era assim que se falava, era assim que era pregado na primeira metade do século XX. E aí o que ocorreu? Dentro desse processo, né, até teve um psicólogo chamado John Watson, que em 1920, ele dizia que nunca abracem seus filhos, nunca beijem seus filhos. Ele dizia que se você quisesse beijar o seu filho, faça isso antes dele dormir e beije-o na testa. E se você quiser cumprimentar o seu filho, cumprimente com um aperto de mão e não com um abraço. Tá? Era isso que era pregado nessa época. Então, o porquê que eu estou falando isso? É para justamente mostrar para vocês o porquê nossos pais, por exemplo, não sei qual é a idade dos seus pais, né? Mas aí pessoas que hoje estão com 70, 80, 90 anos, são pessoas que se você chegar pro teu pai, que tem 80 anos hoje, e dizer eu te amo, ele fica sem jeito, ele nem sabe o que responder, entende? Porque eles não aprenderam a lidar com esse tipo de afeto, essas emoções. E tanto é que os cuidados que eles deram para os seus filhos foram um pouco mais racional do que emocional, menos afeto e mais rigidez, mais educação, tá? E aí a gente tem dentro das empresas, empresas passadas aí, um pessoal que era extremamente comprometido com os negócios. Por quê? Porque eles foram criados de uma maneira mais radical, de uma maneira mais que direcionava as pessoas pelo lado racional e não pelas emoções. Então, até teve eu anotei aqui
para dizer para vocês, teve um artigo em 1929 da revista Infant Care que explicava que o segredo para criar os filhos era através da disciplina e suprir as suas necessidades materiais, alimentação, proteção, aquecê-lo, coisas nesse sentido, tá? E dentro desse contexto é que esse artigo ele dizia o seguinte, não, agora eu vou ler, tá? Não assegurem, não a embalem para que parem de chorar e não a alimentem antes da hora exata da próxima refeição. Chorar não prejudica o bebê, nem mesmo os mais pequeninos. Então, olha só como que eles direcionavam a educação para uma criança. E é bem comum, se você analisar a pessoas mais antigas, pais mais, né? Gente, o horário do jantar, o horário do almoço era sagrado, entende? E as pessoas, elas não podiam dar nada para as crianças antes do jantar, antes do almoço, que isso para eles era errado. E aí então nós tivemos aí uma leva de profissionais que dentro das empresas, eles simplesmente baixavam a cabeça, obedeciam e iam lá e faziam. Por quê? Porque essas pessoas foram disciplinadas a isso. Mas com o tempo, filhos dessas pessoas, né, começaram a entender mais o lado emocional, porque a própria psicologia começou a revelar a importância do lado emocional, do afeto, do amor e do carinho. E o grande ponto aí, a divisor de águas que ocorreu, foi a pesquisa que eu comentei no episódio anterior, que foi através da teoria do apego, que é a experiência de Harlow, que ele fez com os macacos, né? Não sei, você que esteve aí no episódio anterior. Lembram aí do episódio do macaco, que pegaram, separaram os macaquinhos, né? Macacos filhotes, e aí colocaram eles dentro de uma sala, onde eles colocaram ali à disposição deles 2 bonecos de macacos, adultos, né? Um boneco feito de metal, com uma mamadeira na mão, né, dando alimento para eles, e uma outra macaca feito tipo de pelúcia, um material mais macio, né, só que sem alimento. Tinha até, parece, uma luz que aquecia e dava calor, tá? Simbolizando justamente esse afeto, o carinho e tal. O que ocorreu? Nos primeiros momentos, esses macaquinhos, ao invés de procurar o alimento naquele boneco de metal, eles iam para aquele que tinha uma feição parecida com o da mãe. Então eles preferiam o afeto do que a comida, tá? E essa experiência de Harlow é que foi um dos divisores de água para mostrar para a humanidade, para a psicologia, que existia a importância do afeto, do carinho, do amor, da compreensão com as pessoas, desde pequenos. E aí o que ocorreu? Nesse processo, passando mais algum tempo, esses macaquinhos, por não serem correspondido o mesmo carinho que eles davam para aquele boneco, como não era correspondido, porque era um boneco, eles começaram a sentir fome. Então, com o tempo, eles começaram a largar o boneco de pelúcia e ir procurar o boneco de metal que tinha a mamadeira. Com o tempo, foi passando, esses macaquinhos se tornaram adultos, e aí se constatou que esses macaquinhos se tornaram mais antissociais do que os cuidados pelos pais verdadeiros, pelas mães, tá? E aí que começou esse questionamento sobre por que tem que ser tão disciplinado, por que não pode abraçar, por que não pode beijar um filho, né? E aí começou as novas escolas da psicologia a trazer esses ensinamentos mostrando esses detalhes. E aí que começou a mudar as gerações. Gui, vê ali para mim que deu um chute ali. E então, os filhos dos filhos dessas pessoas, né, começaram a entender mais o lado emocional e começaram a dar mais carinhos para os seus filhos. Só que aí vem sempre os extremos, né? A humanidade, ela é cheia dos extremos. O primeiro extremo de que não podia dar carinho e não podia dar afeto. Depois veio o extremo de dar carinho demais, de dar afeto demais e também, além de dar afeto demais, dar muita liberdade para os seus filhos. E aí veio uma nova geração onde se tem muitas opções e as pessoas não sabem
o que fazer com tantas opções, porque elas não foram disciplinadas a fazerem escolhas, a sofrerem, né? Então, assim, eu posso dizer hoje, dentro dessas pesquisas aqui, que foram criadas algumas gerações e a gente sabe de algumas delas e vivenciamos e experimentamos outras. A primeira geração que a gente ouve os nossos pais falando que eram comprometidos, né, que davam o sangue pela empresa e assim por diante, ela vem de uma geração onde o excesso de disciplina fez parte das suas vidas. E aí, na sequência, nós tivemos a falta de disciplina trazendo uma geração de pessoas, de filhos, né, que acham que tudo é fácil, que tudo é um oba-oba, tá? E aí nós temos agora a introdução através da internet, tá? Através das redes sociais, através de tantas opções, justamente o excesso de opções. E aí essa geração que não aprendeu com os seus limites, nós temos aqui, nesse momento, uma grande dificuldade de trabalhar com colaboradores. E qual é essa dificuldade? É porque nós estamos lidando com uma geração de molengas, tá? Utilizo esse termo, um termo um pouco chulo, mas assim, é um termo que retrata justamente, claro que isso não são todos, tá? Mas sim, nós temos uma geração de molengas que não aprenderam a lidar com a dificuldade e eles desistem com muita facilidade. Basta o patrão contrariar que ele já desiste, ele já vai procurar outro emprego, entende? E isso é muito comum. Então, o que eu quero dizer com essa introdução que eu estou fazendo para vocês? A geração, na verdade, essa geração que nós temos hoje inserida no mercado de trabalho, é uma geração que se criou talvez um pouco distante de seus pais, porque seus pais trabalhavam bastante, né? Então, o que antes nós tínhamos o pai trabalhando e a mãe em casa, a geração agora, a era de agora, nós temos pai e mãe trabalhando. E o filho na creche, o filho na escolinha e assim por diante. Então, ele tem menos contato com os pais. E aí, nós temos pais que, para compensar essa ausência, eles não sabem dizer não, ou tem medo de dizer não, tem medo de não comprar um presentinho, então acaba comprando de tudo. E aí dá esse entender que se pode ter tudo com facilidade. Mas basta ele crescer e cair na vida adulta, para daí então ele perceber que não é tão fácil assim. E aí, tanto é que hoje nós temos aí altos índices de suicídio, justamente por as pessoas terem esse medo, tá? Medo não, a dificuldade de lidar com as objeções da vida, né? Porque a nossa vida ela é feita de problemas também, né? Então não tem como a gente ter uma vida perfeita. Por mais que as redes sociais pregam uma vida perfeita, nós não temos uma vida perfeita e não existe vida perfeita. Então as pessoas elas precisam aprender a lidar com essas objeções. E hoje nós temos aí uma necessidade de um novo tipo de liderança nas empresas, tá? Hoje existe uma grande necessidade da gestão e hoje a gestão ela clama por um líder de história. Tá? O que vem a ser o líder de história, né? O líder de história justamente é o líder que ele entende da parte racional das empresas, ele entende que precisa se atingir resultados, ele entende que um negócio ele é fundamentado em cima de lucro, se não tem lucro, o negócio não anda, mas ele também entende que um negócio ele é feito de pessoas. E as pessoas, elas têm as suas emoções, um dia ela está bem, outro dia ela não está. Tem pessoas com competências para fazer determinadas coisas, outras não têm. E através desse entendimento é que ele começa a ser inserido dentro do mercado de trabalho hoje como a grande opção e talvez a opção mais viável das empresas. Ao invés de contratar um gerente para que eu, como dono da empresa, possa me afastar do problema, ele acaba colocando líderes de história dentro da empresa sem a necessidade de um gerente. Por que líderes de história? Porque ele forma os seus profissionais, os seus funcionários, para se tornarem líderes de suas próprias funções, sem ter a necessidade de um gerente comandando, tornando uma empresa mais horizontal.
Então hoje a tendência, não só uma tendência, como já é uma realidade, é das empresas se tornarem cada vez mais horizontalizadas. O que quer dizer isso? É justamente ao invés de ter ali dentro o líder, o supervisor, o gerente, e vai indo, tá? A cadeia hierárquica ali da empresa, o processo do líder de história e a horizontalização, ele não tem esses gerentes. Ele tem pessoas extremamente competentes, treinadas, e o gestor, ele procura, o dono da empresa procura desenvolver a consciência do seu funcionário para que ele possa tomar as devidas decisões sobre sua própria função. Assim, permite a empresa se tornar mais horizontal, sem ter necessidade de gerentes, ok? Então, o líder de história hoje é a melhor opção e a opção mais viável para dentro das empresas. E é sobre isso que eu vou falar. Agora, por que o líder de história ele é tão bom para os dias de hoje? Eu vou dar alguns motivos para vocês, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre como funciona a mente de um dono de empresa, para daí você entender por que o líder de história é tão importante hoje. Bem, vamos lá. Em uma grande corporação, uma grande empresa, nós temos lá os administradores. Esses administradores, eles geralmente têm um perfil mais racional, como por exemplo, o analista. Esqueci de colocar na minha térmica, hoje o café já esfriou. Então, dentro de uma grande corporação, nós temos os administradores. Esses administradores, geralmente, eles têm um perfil mais racional. E por terem um perfil racional, eles tendem a ignorar pessoas, tá? E as relações, né? Ignorar o relacionamento e dar foco a números, a dados, a resultado, tá? E aí também nós temos os líderes de setores, que geralmente eles têm um perfil mais comunicativo e mais emocional, que são pessoas que vão dar ênfase e mais atenção aos relacionamentos, vão prezar muito por construir relacionamentos, porque eles acreditam que são esses relacionamentos que vão fazer com que o processo ande. Porém, por eles terem um perfil mais emocional, eles tendem a ignorar resultados, tá? Então, assim, não existe uma pessoa que tem esse perfeito equilíbrio entre razão e emoção de uma forma natural, tá? Para eu ter dosado essa questão de emoção e razão, eu preciso trabalhar isso de forma consciente. Então, se dentro de uma empresa grande nós temos líderes emocionais e administradores racionais, quando eles precisam tomar uma decisão estratégica, se coloca dentro de uma sala de reuniões esses administradores e esses líderes. E a decisão, ela é tomada através de um equilíbrio entre o confronto dessas ideias e opiniões racionais e emocionais. Agora, eu estou falando de uma empresa familiar, uma empresa pequena. A empresa, microempresa, ela não tem como ter um administrador e ter um líder emocional. Lá dentro nós só temos o dono. E esse dono, ele tem que ser emocional e ele tem que ser racional. Porém, por ele não ter conhecimento, tá? Ele não ter desenvolvido aí a consciência dele sobre essa questão da gestão nos dias de hoje, ele acaba agindo, tendo comportamentos de acordo com o seu perfil natural. Ou seja, se ele tem um perfil racional, ele vai deixar a empresa engessada, cheia de regras, né? E com o foco totalmente em resultado e ignorando pessoas. Se nós temos um perfil emocional no gestor, no dono da empresa, ele vai conduzir a empresa de tal maneira que todo mundo esteja engajado, porque o foco dele é o relacionamento, uma grande amizade com todos, incluindo os clientes, porém ele ignora resultados. E aí, ou seja, o final acaba não obtendo o lucro que deveria obter. Então nenhum e nem outro é bom. O bom é o equilíbrio. E o líder de história, justamente, ele traz o equilíbrio. Se ele é um perfil racional, bem, está na hora dele desenvolver a parte emocional para entender o lado humano nas pessoas. Se ele tem um perfil emocional, nós temos que desenvolver a consciência dele para que ele se torne mais racional e entenda que existem números dentro de uma empresa e a empresa precisa gerar resultados, ok? E esse é o líder de história. Dentro desse contexto, é que o líder de história se torna muito importante dentro de uma empresa.
E hoje a horizontalização, ela está fazendo que aconteça uma substituição do gerenciamento de processos por liderança de processos. Tá? Qual é a diferença de gerenciamento e de liderança? Vamos lá. Gerenciamento. Se eu vou gerenciar algo, quer dizer que eu tenho que ficar monitorando o processo, cuidando para que a pessoa não faça algo errado e que no final o resultado seja atingido. Isso é gerenciamento, é cuidar para que tudo seja feito do jeito que foi combinado. Liderança é eu preparar a pessoa para que ela saiba fazer sem eu precisar ficar supervisionando. E esse é o X da questão. É aqui que hoje as empresas familiares estão pecando. Elas, ao invés de preparar as pessoas para pensarem e tratar o seu funcionário como um adulto responsável, ele trata os seus funcionários como crianças, como amadores, como se tivesse ter a necessidade de estar os pais em cima, cuidando de tudo para não fazer cagada. E por ele não deixar o funcionário em paz e não dar estrutura, nem estrutura de aprendizado e nem estrutura técnica, às vezes, o funcionário não sabe fazer. E aí ainda ele fica em roda ali enchendo o saco. Entende? Então, assim, substitua na sua empresa o gerenciamento pela liderança. Ao invés de você ficar em cima monitorando, porque isso, além de você encher a paciência do teu funcionário, você ainda não tem tempo para nada. Se você lidera, você tira o tempo para preparar as pessoas, para que essas pessoas façam por você. E com o tempo, quando elas estiverem preparadas, você pode sair da tua empresa tranquilamente que as pessoas vão saber fazer. E sem contar que, se ocorrer um problema, você as preparou para pensar. Elas precisam aprender a pensar. Se você não instrui, não desenvolve consciência nas pessoas para que elas pensam por você, quem você acha que terá que pensar por elas? Você. E aí, cada vez mais você fica preso à sua empresa. Tá? Então hoje, um outro ponto importante, além do gerenciamento sendo substituído pela liderança, nós temos a instrução sendo substituída pelo aprendizado. O que quer dizer isso? Antigamente, tá? Antigamente não, hoje a maioria dos gestores ainda fazem isso, de forma errada, equivocada, mas fazem. Eles contratam o funcionário e eles o instruem para fazer determinados procedimentos. A liderança de história, ela não faz isso. Ela prepara as pessoas para aprenderem o processo. Então, ao invés de explicar o que fazer, elas explicam para eles o porquê elas devem fazer aquilo. Entendendo o porquê de fazer aquilo, elas sabem que se ocorrer algo de errado, elas vão conseguir pensar, entender o processo e fazer algo diferente sem precisar me chamar. Gente, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Manda aí um joinha, manda que está entendendo, fala o que você entendeu, o que você percebeu até aqui, falando do que eu estou falando aqui sobre as empresas, sobre essa conexão com o time. Diz aí para mim, vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido para você? O que você percebeu aqui que até então você não estava percebendo dentro da sua empresa? Tá? Dentro da sua gestão, dentro da sua liderança. Né? Então hoje a liderança de história, cara, é a grande sacada. É liderar história. Tá? Tudo muito claro, legal. Líder de história vem emergindo cada vez mais e com a face acessível da estratégia organizacional. Tá? Então hoje é a parte mais acessível. Pensa bem, em vez de você ficar enchendo de gerentes dentro da tua empresa, você prepara as pessoas para pensar. Quando você prepara as pessoas para pensar, tratando elas como adultos responsáveis, tá? Aí você vai ver que você não precisa mais de gerentes. E ao não precisar mais de gerentes, automaticamente você reduz o teu custo. Tá? E sem contar que você vai ter liberdade para trabalhar. E além de liberdade para você trabalhar, fazer o que você precisa fazer, você vai ter liberdade para você sair, viajar, tá? Você ter a tua vida pessoal, qualidade de vida. Então procure trabalhar isso, tá?
Então, continuando, agora eu vou dar a vocês 6 motivos do porquê que vale a pena se tornar um líder de história, tá? 6 motivos. Primeiro motivo aí, a necessidade de um executivo que aprende. Hoje nós temos uma grande necessidade de ter empresários que aprendem constantemente. E não só empresários. Nós temos, eu falo primeiro empresários, porque se o empresário é acomodado, se o empresário não se atualiza, se o empresário não busca novidades, o que esperar dos funcionários, do seu time? Porque, gente, se você quer analisar a tua equipe, você quer analisar a tua liderança, basta olhar para a tua equipe. Se tua equipe é uma bosta, é porque tu é um líder de bosta, entende? E não tem muito segredo aí, tá? Porque o time é o reflexo do patrão, tá? Se você entrar dentro de uma empresa e ver todo mundo escorado, tu não pense numa história diferente pro patrão, porque ele também vive meio escorado aí, esperando o mundo acabar em barranco para poder morrer escorado, tá? Então assim, gente, se você não está contente com a tua equipe, antes de você pensar em treinar a equipe, busque você evolução, busque você treinamento, busque você desenvolver a tua liderança para depois desenvolver a equipe, tá? Não tem, a mudança ela vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque se eu mudo a equipe, tá? Ó, vamos supor assim, deixa eu tomar um gole de água aqui. Falo demais, né? Até a minha equipe falou, Ronald, quando tu faz pergunta aqui, tem que deixar o pessoal responder, né? Eu já vou falando aqui. Mas enfim, olha só. Quando uma empresa me contrata, né, contrata a nossa equipe para desenvolver um trabalho dentro da empresa dele, se ele vir com a história de que ele precisa treinar os funcionários, a gente faz uma avaliação primeiro. Fez essa avaliação, a gente vai dizer se realmente tem condições de treinar a equipe sem treinar o patrão, tá? Então, assim, geralmente a gente não treina a equipe sem antes levar o gestor para as nossas imersões, sem antes evoluir o gestor. Por quê? Porque não faz sentido algum eu evoluir uma equipe, sendo que a equipe vai evoluir, vai ver as deficiências e aí começa a olhar para cima, para o patrão e ver assim, poxa vida, mas o Ronald disse que tem que fazer de tal forma, mas ninguém aqui em cima faz desse jeito. Mas eu também não vou mudar. Entende? Ou se o funcionário vem todo empolgado do treinamento, cheio de novidades, e aí chega e fala pro gestor, né, acomodado, não, isso aí não vai funcionar, isso aí não, nem adianta tentar. E aí? O dinheiro jogado fora, tá? O treinamento que você pagou pro teu funcionário foi dinheiro jogado fora. Porque se você, como gestor, não evoluir, nada adianta você querer trabalhar a evolução do seu time, ok? Então, assim, necessidade do executivo que aprende. Vamos analisar um pouco o contexto histórico. Antigamente, vamos dizer assim, 30 anos atrás, até uns 20, 30 anos atrás, nós tínhamos a nossa vida meio que departamentalizada no sentido de educação. Nós tínhamos aí até os 6 anos de idade, que a gente ficava em casa de boa, a gente já ajudava algumas coisinhas em casa, eu morava na zona rural, né, na agricultura, então tu ajudava algumas coisinhas, mas basicamente você passava o teu tempo brincando ou assistindo. Até aqui eu tenho aqui no meu Cafofo a TV, até nesse dia eu postei uma foto, a TV que eu assistia meus desenhinhos animados na casa dos meus pais, era tocada a bateria ainda, né? E aí depois dos 6 anos a gente ia para a escola, meio período, e aí nós tínhamos um período de estudo, até a 8ª série, até o 2º grau, ou até mesmo faculdade, para quem conseguia na época, né, porque era difícil, né? Hoje nós temos aí N opções de faculdade, e na época era difícil, você fazia o que dava para fazer e olha lá, né? Então, assim, você tinha fases. Você primeiro fazia o 1º grau, o 2º grau, e aí depois que você estudava, você ia trabalhar. E aí pronto, você está formado, agora você vai encontrar uma empresa onde você vai poder aplicar o teu conhecimento e passar o resto da vida nessa empresa. Era assim, tá? Hoje, não.
Hoje as pessoas elas já começam a trabalhar enquanto elas estão estudando. Antigamente ou você estudava ou você trabalhava, não tinha como fazer as duas coisas. Tanto é que era comum os jovens de 14, 15 anos ou até antes desistirem dos estudos porque tinham que trabalhar. Hoje então o estudo vai em paralelo com o trabalho. E o que antes, depois de uma faculdade, o cara estava preparado para seguir carreira, agora não existe mais. Agora é, em paralelo, estudo e trabalho pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Hoje é estudar, evoluir, aprender, trabalhar. Tudo ao mesmo tempo e não se para. Ok? Se o executivo não buscar informações continuamente, a empresa dele não consegue se sustentar. Tá? Ela vai fracassar em um dado momento. Tá? Ah, mas Rono, meu pai tinha 4ª série e criou essa empresa aí que eu tenho hoje. Para que eu tenho que estudar? Bem, é pelo simples fato que na época que teu pai criou a empresa e ele tinha a 4ª série, o mundo era diferente. As coisas funcionavam diferente. 40 anos atrás, o que era a internet? O que era a rede social? Não era nada, nem existia. E hoje, olha o mundo que nós estamos vivendo, como que é hoje. Então hoje, se teu pai hoje fosse querer montar a empresa com 4ª série, ele não conseguiria sobreviver. Tá? Então, assim, hoje a realidade é diferente. Hoje a gente precisa de conhecimento. Hoje a gente precisa evoluir constantemente. Tá? Essa é uma realidade. Né? Passando adiante, então, hoje nós temos aí a educação para toda a vida. Esse é o primeiro motivo para se tornar um líder de história. Segundo motivo, a tecnologia, ela exige uma abordagem situacional. O que seria essa abordagem situacional? Nós temos hoje um movimento muito grande e muito intenso da informação. E isso faz com que as empresas elas precisem mudar constantemente, praticamente toda semana, todo mês, né? Então existe essa necessidade por mudança. E em relação ao mercado e em relação ao time, eu preciso estar atento ao que está acontecendo. O que antes exigia uma liderança autoritária, que depois passou para uma liderança mais democrática, hoje nós precisamos de uma liderança mais situacional, ou seja, conforme a situação, eu vou desempenhar o meu papel de líder de acordo com a exigência da situação. Então eu não posso querer ser autoritário a todo momento, eu não posso querer ser democrático a todo momento, e eu também não posso ser liberal a todo momento. Com alguns funcionários eu posso ser liberal, com outros funcionários eu tenho que ser mais autoritário, alguns eu tenho que ser mais democrático, tudo conforme a situação. E sem contar que hoje nós temos aí o home office que faz parte do nosso trabalho. Nós trabalhamos com o método home office desde 2012, então para nós não é novidade isso. Então hoje a facilidade que nós temos de trabalhar com o home office com a nossa equipe devido à nossa história, tá? Então isso não é novidade para nós. Agora, com o home office ele vem alguns questionamentos do tipo: onde que é o seu trabalho? Onde você trabalha? Ou, onde que é a sua casa? Entenda que começou a se misturar. Trabalho, casa, lazer, vamos trabalhar mais. Qual é o teu horário de lazer? Qual é o teu horário de trabalho? Então, assim, a mesma confusão que existe em relação à empresa existe na vida pessoal do indivíduo. E então, mais uma vez, com o excesso de opções que nós temos, se o gestor não sabe lidar com o seu funcionário e instruir em relação a isso, daqui a pouco nós temos funcionários que só estão cumprindo o papel dele, cumprindo tabela e não fazem o trabalho em casa. E nós temos já outros funcionários que vão trabalhar em excesso em casa, porque eles não sabem o limite de quando parar, porque eles estão em casa trabalhando. Entende? Então nós temos os dois lados e eu como gestor eu preciso aprender a lidar com isso para poder instruir o meu funcionário da melhor maneira. Então hoje nós temos um dilema do home office. Onde é o teu trabalho e onde é a sua casa? Qual é o limite entre trabalho e lazer, casa e trabalho? Tá? Então hoje o cartão ponto, né, que até então era uma regra dentro das empresas,
ela está sendo substituída por produtividade. Porque se a pessoa vai trabalhar em casa, como é que tu vai controlar? Agora o cara tem que passar, bater o cartão ponto e daí quem garante que ele está trabalhando, entende? Então o negócio hoje é produtividade. Não me importa que horário que tu vai começar a trabalhar ou que hora que você vai parar de trabalhar. O importante aqui é produtividade. Qual é o resultado que você está gerando? E que não é novidade para empresa nenhuma. Só que o detalhe é que muitas empresas ignoraram e ainda ignoram o tal do resultado. E aí acabam admitindo ou ainda permitindo funcionários de baixa performance estar atuando na sua empresa. Então assim, se você já vinha trabalhando com performance, em cima de resultado, em cima de produtividade, cara, não vejo problema nenhum em um funcionário trabalhar em home office. Agora, se você tem dificuldade de mensurar resultados do teu funcionário, da tua equipe, aí, bicho, tá ferrado. Né? Então, hoje nós temos essa substituição do cartão por produtividade. E essa necessidade de fazer as pessoas entenderem como separar casa, trabalho, trabalho e lazer. Ok? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Líder de história, estão conseguindo entender a proposta dele? Como que está? Ok, 7,5. Agora nós vamos entrar aí no terceiro motivo. A economia do conhecimento, ela exige o abandono da rotina. Então o terceiro ponto é o abandono da rotina. Tá? O que é esse abandono da rotina? Hoje os mecanismos que antigamente, mecanismos rotineiros, as fórmulas tradicionais para se fazer o trabalho funcionar, eles funcionavam. Tá? Eles funcionavam. Ou entrava dentro de uma linha de produção, tinha aquele processo e acabou. Entrava num bar, entrava num restaurante, era sempre o mesmo processo toda vez. Mas hoje nós estamos na era das sensações. As pessoas, elas precisam experimentar sensações diferentes. Tá? Então, dentro dessa era das sensações, como eu posso seguir um método tradicional? Eu tenho que ficar mudando a cada pouco algumas coisas para causar sensações melhores no meu cliente. Tá? Dentro desse processo, nós temos que trocar a nossa rigidez dentro da empresa por flexibilidade. Eu tenho que ser flexível no sentido de entender o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com a minha equipe. Então, o líder de história, ao invés dele trabalhar em cima da rigidez para se obter resultado, sabe o que ele faz? Ele trabalha 2 pontos importantes: percepção e ação. Ele percebe o que está acontecendo, ele age. Mensura o resultado. Percebe o que está acontecendo, ele age, mensura o resultado. Ok? Então, hoje nós temos que ter mais flexibilidade, nós temos que abandonar rotinas e estar atento ao que está acontecendo. Basta a gente olhar para o que acontece na internet, quando a gente aqui tem a agência de marketing, né? A gente analisar uma campanha que tu faz numa semana, na outra semana já não dá resultado. Cara, daí tu começa a pensar, meu Deus, mas é a mesma campanha. Semana passada estava dando tantos leads, agora não dá mais nenhum. O porquê isso? É porque a mudança, gente, ela está sendo muito intensa. Então, de uma semana para outra, você vê, é visível a necessidade de mudar. Então, assim, daí as pessoas elas estão vivendo naquela crença, não, eu colocar agora um e-commerce, tô feito na vida. Tu tá ferrado, meu amigo. Tu tá ferrado. Porque e-commerce não é brincadeira, não. É coisa séria. E-commerce não é só uma página na internet. É abrir uma porta de um comércio onde não existem ruas nem avenidas que você pode colocar um motossom ali para fazer propaganda. Um e-commerce, ele depende de algoritmo. Ele depende de entender coisas que talvez você nem faz ideia de que existem. Tá? E lá é briga de cachorro grande. Tu vai poder vender para o mundo inteiro, ou seja, tu está competindo com concorrentes do mundo inteiro. E aí, se você não está conseguindo nem fazer a tua portinha da tua empresa aqui funcionar numa cidade pequena, o que tu faz você pensar que tu vai fazer um e-commerce bombar?
Precisa de muito conhecimento, entende? Então assim, ó, essa é a realidade, tá? Então, percepção e ação. Quarto motivo para você se tornar um líder de história. Hoje, como tem uma concorrência muito grande, tá? A empresa que não souber mensurar os seus resultados, a empresa que não souber fazer essa leitura e trabalhar por eles, bem, vai passar por muita dificuldade. Então hoje os resultados, eles clamam por adultos responsáveis. Esse é o terceiro motivo. O gestor, ele tem que aprender a tratar seus funcionários como adultos responsáveis, tá? E através disso, encorajar eles a agirem pelo interesse da empresa. Mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer eles entender o porquê eu faço o que eu faço. Agora, se nem você sabe o porquê eu faço o que eu estou fazendo, como é que tu vai fazer o teu funcionário se engajar? Como é que tu vai conseguir tratar o teu funcionário como um adulto responsável se nem você é? Tá? Então, assim, eu preciso aprender a lidar, a trabalhar, primeiro a contratar, né, adultos responsáveis e tratar eles como tais. Você pega a pessoa, você treina ela, coloca ela na função certa, dá as metas para ela e deixa ela em paz, deixa ela trabalhar. Tá? Quinto motivo, penúltimo aí, motivo para você se tornar um líder de história. Time preparado, tá? Hoje a produtividade, que ela é essencial dentro das organizações, sempre foi, mas hoje mais, devido à concorrência, eu preciso de um time preparado. E para ter um time preparado, tem alguns pontos que eu preciso trabalhar. Primeiro, eu tenho que entender de perfis comportamentais. Eu tenho que contratar as pessoas com o perfil adequado para cada função. Porque, pelo contrário, é a mesma coisa que tirar leite de pedra. Não sai. Tá? Você tem que entender dos perfis. Segundo, eu tenho que alinhar competências. O que é isso? Se eu contrato um funcionário X e esse funcionário X ele tem sim o perfil adequado para aquela função, não é garantia que ele vai te dar resultado. Por quê? Porque eu tenho que analisar qual é o conhecimento que ele tem para fazer aquilo, qual é a expertise dele, se ele tem competências para fazer aquilo. Se ele tem perfil, ótimo, então ele tem aptidão, mas não quer dizer que ele ainda sabe, já sabe fazer. E aí eu tenho que fazer essa leitura, e se ele não tem as aptidões ainda, se ele ainda não sabe fazer, eu preciso treiná-lo, e depois que ele foi treinado, é a hora de você largar ele para fazer, ok? Então alinhe competências, treine essa pessoa, e por último, atribua metas, tá? Metas para você conseguir mensurar se ele está te dando resultado ou não, se ele está sendo produtivo ou não. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, depois que você contratou a pessoa certa, alinhou as competências, treinou essa pessoa, atribuiu meta, deixa o cara em paz. Deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer a parte dele e vai você, pega a tua varinha de pescar e vai pescar e deixa eles trabalhando, mas não fique enchendo o saco do teu funcionário. Ok? Gente, fala aí pra mim. O que eu tô te falando pra você? Vai de encontro do que você pensava ou não? E principalmente, você conseguiu perceber alguma coisa para fazer de diferente na sua empresa? Teve algum insight? Sim ou não? Qual insight que você teve? Alguém gostaria de compartilhar aqui comigo? Ou fazer alguma pergunta para mim nesse momento? Porque nós estamos indo agora para o sexto motivo. Escreva aí a tua pergunta, que depois aí do sexto motivo eu vou estar respondendo para você. O sexto motivo é: o cliente hoje ele quer sensações marcantes. Sensações. Eu já falei isso várias vezes, às vezes até parece meio redundante, né? Mas eu tenho que falar isso várias vezes mesmo, tá? A internet, ela oferece produtos para você, tá? E por comprar produto parcelado, porque hoje a internet ela nos traz vários benefícios nessa questão de parcelamento, entrega rápida e assim por diante. Se é para eu comprar produto, eu compro da internet, porque eu consigo preço melhor, parcelamento melhor e agilidade na entrega.
Então, a única forma de uma empresa física ela se sobressair num meio onde nós temos aí uma venda online, é somente se eu conseguir criar sensações diferentes para o meu cliente, tá? Que tipo de sensações? Aí vai depender do que você gosta de fazer. Qual é a tua essência? É por isso que quando uma empresa me contrata, agora falando do meu trabalho, que é fazer a parte estratégica das empresas. Quando uma empresa me contrata para desenvolver um briefing de marketing, eu preciso entender a história do dono, entender a história do gestor, para daí a partir disso eu conseguir desenvolver uma essência única na empresa, na qual eu possa criar uma sensação especial para o seu cliente, tá? Então essa sensação ela vai ser única, porque ninguém vai conseguir copiar algo que vem da tua história, né? Então dentro desse processo é que eu tenho que trabalhar para fazer com que as pessoas saiam dali na sensação de querer voltar para a tua empresa. E ou melhor, não querer optar pela compra online. Eu quero contar e dentro desse processo eu tenho que aprender a contar histórias, tá? E aí, finalizando, aí estamos tendo mais 5 minutos de aula aqui. Para finalizar, eu quero contar uma história para vocês. E essa história, gente, ela é muito interessante e ela traz um contexto do por que um líder de história. O líder de história tem que aprender a contar histórias para engajar o seu time, tá? A busca por sensações hoje é o que a gente precisa trabalhar. Agora, então vamos lá. Em 1498, na China, surgiu as primeiras escovas de dentes. 1498. Estudos históricos dizem que até mesmo antes de Cristo, as pessoas já escovavam os dentes. E o que elas utilizavam? Pedaços de madeira, restos de madeira, de galinhos, eles colocavam na boca e esfregavam com o dedo para limpar os seus dentes, tá? E aí, em 1498, na China, começou, a China de novo, né? Surgiu aí as primeiras escovas de dentes, feitas em bambu, com alguns pelos de porco espetadinhos na escova de dente. Isso foi lá em 1498. Em 1938, teve o lançamento, né, no mercado do fio de nylon pela empresa DuPont. E aí veio a escova de dente como a gente conhece, né? Mas a popularização da escova de dente, ela veio na Primeira Guerra Mundial através da dentifrício Dr. Sheffield, tá? É uma empresa que criou o primeiro tubo de creme dental do jeito que a gente o conhece, tornando ele fácil de manusear, bastante prático. Então ele começou a ser o mais popular lá na Primeira Guerra. Porém, depois da Primeira Guerra, as pessoas que voltaram da guerra estavam com seus dentes tudo meio podre, né? Falando aí o português bem fácil de entender. Então, as empresas desse segmento começou aí a despencar, né? Começou a entrar em descrédito. E aí tem uma empresa, teve na época, né? Apesar que essa marca ainda existe hoje, mas não com a mesma intensidade que teve lá atrás, chamada Pepsodent. Procure depois pesquisar sobre essa empresa, Pepsodent. Essa empresa, ela também estava na mesma corrente das outras, entrando num declínio incrível, né? E aí eles contrataram um marqueteiro, né, um profissional da área de marketing, extremamente já famoso, rico por sinal, por tantos projetos incríveis que ele fez. O nome dele é Claude Hopkins. Claude Hopkins ele já tinha desenvolvido um trabalho numa cervejaria chamada Cerveja Schultz, na época. E o que ele fez? A Cerveja Schultz, eles tinham um processo muito metódico e organizado e extremamente limpo, tá? Para a produção da cerveja. E ele, ao acompanhar esse processo produtivo, ele percebeu, nossa, quanto cuidado para fazer uma cerveja. E aí o próprio dono falou, mas isso é que toda cervejaria faz, né? Aí sabe o que ele falou? Tudo bem, todos fazem, mas quem que conta essa história? O que Claude Hopkins fez? Ele fez uma propaganda justamente demonstrando todos os cuidados que eles tinham ao fazer uma cerveja. E a Cerveja Schultz embalou suas vendas. Ou seja, aqui a gente já pode aprender uma coisa importante. Não basta a gente ser bom,
A gente tem que mostrar para o mercado que a gente é bom, ok? Então, aí também ele foi contratado pela Aveia Quaker, tá? E a Aveia Quaker, ela também estava com dificuldade de vender. E o que eles fizeram? Esse mesmo Claude Hopkins, ele fez uma propaganda onde eles demonstravam que através da Aveia Quaker, comendo ela pela manhã, ele desenvolvia energia para o dia todo, tá? E através dessa propaganda fez a sua venda em Balar. Também ele foi contratado pela Palmolive. E ele fez uma propaganda do sabonete Palmolive, representando que quem se banhava com aquele sabonete era Cleópatra. A gente sabe que nem existia esse sabonete na época, mas a propaganda fazia demonstrando a Cleópatra se lavando com aquele sabonete. E a venda, ó. Lembram, gente? Eu já comentei com vocês. O ser humano é o único ser vivo que acredita em histórias que não existem. Então o marketing, gente, a gente pode criar tanta coisa. E ele foi contratado, então, pela Pepsodent. E o que ele fez? Na verdade, no início ele não quis muito, mas acabou pegando o desafio. Ele começou a estudar sobre o creme dental, e ele descobriu, não só o creme dental, mas sobre os dentes em si, né? E ele percebeu que existia uma tal de mucina, que eu acho que é uma proteína, alguma coisa assim, que fica nos dentes devido à comida que a gente ingere. E ele percebeu que essa mucila, tal de mucila, ela deixava os dentes com um tom mais turvo. E ele também soube que o creme dental, ele tirava essa mucila do dente, tá? E aí ele em vez de chamar de mucila, ele começou a chamar isso de película. Ele deu um novo nome, né? E aí, ao invés dele falar sobre ela, ele começou a fazer uma propaganda dizendo o seguinte para as pessoas: passe a língua nos seus dentes e perceba a diferença depois que você usar Pepsodent. E combinado com essa frase de passar a língua do dente, que eu tenho certeza que você já fez isso depois que você escovou os dentes e percebeu a diferença, que isso foi lançado por ele, tá? Por Claude Hopkins, ele colocou também no produto, na pasta de dente, um sabor, né? Um sabor não, uma sensação de frescor causado por substâncias tipo menta e assim por diante. E essa sensação de frescor, ele dava a experiência de ter o dente limpo. Com isso, demonstrando que o dente fica limpo e some aquela película, é que as pessoas perceberam a vantagem de escovar os dentes, tá? Tanto é que depois que Hopkins fez o lançamento mundial desse comercial, né, ele conseguiu fazer que nos Estados Unidos, onde antes dessa comercial apenas 7% da população dos Estados Unidos tinha creme dental nas suas casas, em 10 anos, em uma década, passou a 65%. Tudo através de uma história. Tipo, ele não fez nada de diferente no produto, além de adicionar o frescor, e sim falar para a pessoa: passe a língua no teu dente e perceba a diferença. Entende? E nas propagandas que ele fez, ele começou a mostrar várias pessoas com seus dentes brancos, né? Coisa que as outras empresas não faziam. Qual é a diferença? Qual foi a sacada de Hopkins? Hopkins, ele não lançou o Pepsodent como uma marca de creme dental, e sim como uma marca de beleza, estética. E foi aí a sacada dele. E isso foi em torno dos anos, foi no início dos anos 1900, tá? E até hoje isso é utilizado, gente, tá? O marketing não é algo que surgiu com a internet, como muitos estão achando, porque agora todo mundo fala em marketing, tá? Marketing não é algo que aconteceu agora, existe há muito tempo. E dentro desse contexto eu quero dizer o seguinte: quais são as histórias que a gente precisa contar para os nossos funcionários para eles se engajarem com a nossa equipe? Quais são as histórias que eu tenho que contar para o meu cliente para ele se engajar com a minha empresa? Ok? Então, dentro desse contexto, eu quero encerrar este episódio dizendo o seguinte: eu quero colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. O Instituto Gallup, em 2012, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos que revelou que 15% da população acreditava que o ser humano veio da evolução natural das espécies, tá?
32% da população acreditava que existia uma mistura entre a evolução e a intervenção divina. E 46% da população acreditava que o homem foi criado por Deus. Depois ele fez a pesquisa com universitários e percebeu que esses dados não se alteraram. Porém, quando ele fez essa pesquisa com pessoas que tinham mestrado e doutorado, as pessoas que acreditavam na evolução natural de 15% subiu para 29%. E as pessoas que antes acreditavam na criação divina, o homem foi criado por Deus, caiu de 46% para 25%. Apenas 25% entre quem tem doutorado e mestrado acreditavam na Bíblia. Tá? O porquê que eu estou falando isso? É porque dependendo das histórias que eu ouço, das histórias que eu busco, com quem eu convivo, eu acredito ou não acredito em algumas coisas. Tá? O que eu quero dizer para você é que o ambiente do teu trabalho, o ambiente da sua empresa, os teus funcionários, eles acreditam nas histórias que você conta para eles. Tome cuidado com as histórias que você conta. Ok? Gente, não vi nenhuma pergunta aí? Então, grande abraço para vocês. Sexta-feira que vem, novamente aqui, 6h45 da manhã, estaremos aí no quarto episódio. Estamos chegando na metade da nossa temporada dinâmica empresarial. Gente, valeu a pena a sessão de hoje? Diz aí para mim, como é que foi o episódio de hoje? Qual foi o insight que vocês tiveram, tá? Tem alguém aí com alguma perguntinha aí na ponta da língua para fazer? Faça, que eu estou aí para responder. Vamos lá. Por que valeu a pena esse episódio de hoje? Ô, Marcelo! Tá aí até o fim hoje? Legal! Legal. Grande abraço para você, Marcelo. E aí? Obrigado, Rodrigo, Zimmer, não sei quem é, obrigado, acho que não sei. Pivato. Conheço Pivato, conheço cliente Pivato. Parabéns, obrigado, Sandro, valeu. Gente, grande abraço para todos vocês. Estamos aí então encerrando o episódio número 3. Sexta-feira que vem espero vocês aqui para o episódio número 4. Grande abraço.